E agora nós vamos falar sobre catarata, que é uma lesão ocular que quando está no início é como se a pessoa estivesse assim, ou usando um óculos com lentes sujas, sabe, embaçados assim, ou uma névoa, parece que está uma neblina assim na frente, um vidro sujo, eu costumo dizer. Sabe o vidro da tua casa quando está sujo assim? Você olha, mas não consegue olhar direito, é isso que você sente quando tem catarata. Mas quando a doença evolui, a pessoa passa a enxergar menos ainda, então só vultos. Hoje eu estou recebendo no programa o Dr. Virgílio Centurion, que é médico oftalmologista, diretor do Instituto de Moléstias Oculares, e está aqui para tirar as suas dúvidas a respeito. Tem alguma dúvida? Mande um e-mail, manhãgazeta@tvgazeta.com.br. Olá, doutor. Como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo, viu? Muito obrigada pela presença aqui. Obrigado pelo convite. Eu dei uma explicação, assim, básica, né, de quem sabe o que é catarata, porque já teve. Agora, na verdade, assim, o que determina a catarata? Porque alguns têm, outros não. Ou todos nós vamos ter um dia na vida? Se a perspectiva do que dizem as estatísticas se confirmarem, grande parte da população vai ter catarata. Vamos viver mais? Pois é, porque existem duas causas provadas na catarata, diríamos catarata comum, na catarata que nós chamamos de catarata relacionada à idade. Primeiro é a idade. Passamos da faixa dos 65, a incidência começa a aumentar. E o aumento fica muito evidente após os 70 anos. Numa pessoa saudável. Eu tive, e já faz tempo, e sim, quando eu tive e operei, eu vi, aí até ali os médicos do hospital, os enfermeiros comentaram comigo, que muitos jovens tinham também, mais jovens, assim, de 27, 25, 30 anos, né? Então, está mais relacionada com a idade, mas ela pode vir bem antes disso, né? 80% das cataratas aparecem após os 60, 65 anos de idade. Vamos ver um pouquinho? O senhor trouxe para a gente conseguir explicar? Pode rodar então para a gente saber direitinho o que é, né? Como se forma a catarata. Tem um filme. Então aqui nós vemos essa lente que nós estamos vendo logo atrás da pupila, atrás da menina dos olhos, escurecendo nesse momento. Isso aí é catarata. Quer dizer, a iluminação que dá o início ao mecanismo da visão, faz com que a gente enxergue dessa forma que foi mostrada agora. Embaçadinho, depois embaçadão, depois quase nada. Como disse exatamente, começa embaçadinho, embaça bastante em determinadas situações de luminosidade e está comparando aqui o filme com uma máquina fotográfica, quando a lente fica suja, as fotografias começam a sair de forma desfocada. Então, isto aqui é a catarata. Precisa frisar que a catarata é uma doença de dentro dos olhos, uma doença intraocular. No Brasil, muita gente faz confusão com uma carnosidade que aparece na parte anterior do olho, que tem outro nome, chama pterígio, mas popularmente as pessoas chamam de catarata. Catarata não. Catarata é uma doença que dá dentro do cristalino, que eu vou mostrar daqui a pouco. Exemplo. Eu posso mostrar. Eu posso mostrar nesse boneco aqui. Então, isto aqui, nós abrimos o olho no meio, e isso aqui é a estrutura de um olho normal, certo? Então, nós temos a parte anterior que se chama córnea, depois tem a pupila, a menina dos olhos, a seguir nós temos o cristalino. E o cristalino, quando fica opaco, ele deve ser substituído por um cristalino artificial, que pode corrigir, independente da catarata, outros problemas, como problema de visão para longe, para perto, para meia distância. Porque esse cristalino tem grau? Esse cristalino tem grau. Uma pessoa normal, habitualmente, tem ao redor de 20 graus dentro de um cristalino. Uma pessoa que não usa óculos, tem 70 anos de idade e tem catarata, o cristalino deve ter uns 20 graus. Certo? Mas então, quer dizer, se eu tiro o cristalino e não coloco um outro no seu local, o paciente fica com uma deficiência muito grande de visão. Antigamente, uns 15, 20 anos atrás, as pessoas utilizavam uns óculos que a gente chamava de fundo de garrafa. É verdade, pesados. E o sujeito ficava muito limitado de visão lateral, ele só enxergava de frente. Quer dizer que quem opera pode se livrar do óculos? Mas aí como é determinado? Hoje a grande maioria das pessoas operadas em bons serviços, com toda a parafernália da medicina moderna, tem grande chance de ficar totalmente sem óculos. Sem óculos. Agora, como é determinado, doutor? Esse cristalino tem grau. Tem Esse grau pode ser para enxergar de longe ou de perto. Certo.
E se deixar, por exemplo, o olho enxergando bem de longe, ele vai enxergar de perto? Não, existem umas próteses que nós chamamos de cristalino artificial. Tá? Esse cristalino artificial existem em vários modelos. Sim. Modelos que corrigem deficiências somente para longe, deficiências que corrigem para longe, para meia distância e para perto. Ah, como se fosse um multifocal usado em óculos muito no parecido. cristalino. E aí, com este tipo de lente, com este tipo Tá. de lente intraocular ou de cristalino artificial, nós podemos corrigir deficiências que o paciente corrige desde a juventude. Então, o sujeito que tem miopia, que tem astigmatismo, que tem hipermetropia, que são outros tipos de deficiência pelas quais nós utilizamos óculos, uma vez retirado o cristalino doente e colocamos um artificial, após prévio exame detalhado, esse paciente normalmente para de utilizar óculos no pós-operatório. Então é muito comum um paciente de 70 anos falar, doutor, mas passei 50 anos usando óculos, e não preciso mais. Precisei ter catarata. Tem que ter alguma vantagem, né, doutor? Tem que ter uma vantagem. Tem que ter, aliás, essa é uma delas. Nós vamos ver... Fora a sabedoria que a gente ganha, essa é a maior das vantagens. Estou dizendo em relação à catarata, né? Estamos enxergando melhor que gente de 20 anos. Isso, Tá, tem catarata, né? Seria uma desvantagem? Não, tem a vantagem de repente se livrar dos óculos, tá certo, né? Tudo tem um lado positivo e um lado negativo na vida. Esse vem com várias vantagens. Muito positivo. Bom, nós vamos ver a cirurgia e cada vez mais eu admiro os oftalmologistas, viu? Porque é tão delicado o olho, a cirurgia é tão rápida, tão bem feita, né? O Brasil é um exemplo, né, de boas cirurgias que se faz. Você vai acompanhar comigo e o doutor vai explicar, tá bom? Pode colocar o VT da cirurgia. Então, como nós Que falamos explica, né? previamente aqui no boneco, então aqui nós vemos o cristalino opaco. Eu acho que esse não é o da cirurgia, é o mesmo próximo, que nós né? vimos, é o próximo vídeo, tá, gente? Esse foi o que a gente viu, né? Que mostrava lá como vai ficando opaco. Então, ele está falando da incisão, como era Tá. antigamente, está em branco, e hoje que se faz um corte minúsculo de 2 milímetros. Então, a gente costuma falar para o paciente que desmonta o olho e monta de novo através de um orifício de 2 milímetros. E vamos, através da pupila, chegar no cristalino doente e com uma máquina especial, com um equipamento especial que chama facomulsificador, nós temos possibilidade de retirar todo o cristalino doente. Essas são manobras cirúrgicas com detalhes. Sugador, né? Isso, uma espécie de um sugador. E logo depois é colocado o implante, ou seja, o cristalino artificial, que entra normalmente dobrado. É um material que é similar a uma panqueca, diríamos. Enrolamos ela, enfiamos por uma incisão pequena e ela automaticamente se abre dentro do olho, ocupando o espaço do que era ocupado pelo cristalino doente. E este material tem a capacidade de fazer com que as pessoas que sejam totalmente normais do resto do globo ocular passem a ter uma visão normal a todas as distâncias. Nossa, impressionante. E rápido, né? É uma cirurgia muito rápida. Essas cirurgias são muito rápidas. E o pós-operatório? O pós-operatório também é bastante amigável, como a gente diz, bastante amigável. Dificilmente alguém reclama de dor. Essas cirurgias são feitas com anestesia local e geralmente com um tranquilizante. O paciente, dificilmente a gente deixa o paciente dormir. A gente utiliza a expressão, o paciente tem que entrar andando e sair andando do centro cirúrgico. De preferência, enxergando. Tá? Nossa, é fantástico, né? Tem perguntas aqui, doutor. Eu gostaria de saber, a minha mãe, a Vilma Lima, está nos vendo em Campinas. A minha mãe tem uns reflexos luminosos que já duram mais ou menos uns 5 minutos. Ela já fez cirurgia nos 2 olhos da catarata, mas continua. Aliás, a ida ao médico foi por causa desse reflexo. O médico encaminhou para a cirurgia, mas não resolveu. O médico explica que existe esse problema. Não explica por que existe esse problema e nem que haveria esse tipo de sintoma. Por que esses reflexos aparecem? Isso tem um nome técnico, chama escotoma, em grego chama mancha. Então, são escotomas luminosos. Então, alguma coisa pode estar relacionado com a retina, não tem nada a ver com catarata, onde pode ter alguma pequena lesão na periferia da retina que possa provocar esse tipo de sintomatologia. Então, explicando bem para um especialista que chama um retinólogo, provavelmente ele vai avaliar quando é ocular, porque às vezes é um problema geral.
Uma pessoa que tem hipertensão arterial pode ter esses sintomas. Tá, como uma se pessoa fosse um flash de luz. Isso. Agora, isso pode ser porque a retina esteja afetada, é isso? A retina, a parte periférica, pode ter algum tipo de alteração que precisa ser bem investigada. E hoje em dia se opera até com laser, né? Se opera, normalmente quando tem, isso aí. Tá? Uhum. Aqui de Pernambuco, o Juninho Diniz estava perguntando se jovens podem ter, então você já viu que mais raro, mas pode acontecer. A catarata pode dar em qualquer idade. A criança pode nascer com catarata. Por exemplo, uma mãe que até os 3 meses de gravidez pega sarampo ou uma doença chamada toxoplasmose. Remédios como, por exemplo, o uso excessivo de cortisona durante a gravidez pode provocar ou acelerar o aparecimento de catarata em criança, em bebê, recém-nascido. E aí, quando acontece assim? Tratamento cirúrgico também, só que é muito mais complexo de ser tratado. Mas hoje é absolutamente mas o olho não tratado. Cresce? Cresce, certo? Mas justamente aí que está o problema, certo? Aí mas tem que operar pode ser mais feito. vezes. Isso. O adulto jovem, ao redor de 20 anos, a maior causa de cataratas hoje em dia são traumas, acidentes de motocicleta e de carro. Mas aí por que ela acontece? Porque um acidente, uma batida ou uma perfuração encostando no cristalino, ele vai ficar opaco. E o paciente fica cego imediatamente. Certo? Então aí pode ser tratado com recuperação total. O melhor é dirigir melhor dentro das normas e não ter esse tipo de acidente. Agora, doutor, normalmente ela ocorre por quê? Uma questão da idade só? Ou... Normalmente é como teria um processo degenerativo. Exatamente. Não, principalmente a idade. E hoje nós sabemos que o cigarro está provado que acelera e aumenta a incidência de catarata. Se nós pegarmos duas populações, 70 anos para cima, fumantes e não fumantes, os fumantes têm no mínimo 2 vezes mais catarata do que os outros. O que não significa mais um motivo para a gente parar de fumar. Tem que parar de fumar porque é um motivo sem para querer ter. ser chato, sem querer ser chato, tá bom? A Fernanda Silva também manda um e-mail, diz que a avó tem e pergunta se tem cirurgias pelo SUS. Deve ter, né? Tem, não, claro. E serviços excelentes. Tem que procurar logo. Quem está com a catarata... Exatamente. Eu vou lhe cortar. É isso cortar. Aí. E demora muito para O mais importante é operar precocemente. Quanto mais precocemente nós operarmos, mais rápida é a recuperação. E melhor é a convivência desse paciente, diríamos, idoso, quando já está aposentado, quando tem outro tipo de doença que acompanha, não perde a qualidade de vida. O conceito é exato, como qualquer outra doença. Trata logo que a recuperação, a integração social é mais fácil também, mais fácil. Né? Doutor, em dezembro passado eu fiz a cirurgia de catarata e não me dei bem, minha visão piorou, o que eu devo fazer? Além disso, sou diabética e hipertensa, ela é a Francisca que nos assiste no Rio Grande do Norte, em Natal. Um beijo para você, Francisca. Será que houve? Ela não explica mais, né? Não, mas a Francisca tem 2 fatores que precisam ser bastante bem estudados. A hipertensão e o diabetes podem provocar lesão no fundo do olho da retina. Se nós temos certeza de que toda a parte da retina estiver bem, então precisa avaliar, numa segunda opinião, o que aconteceu com a cirurgia de catarata. Que existir complicações, como qualquer cirurgia, existe, só que o índice é muito pequeno. Entende? Às vezes, o que acontece é que pode se formar uma cicatriz atrás da lente, certo? E isso é bem tratado ou facilmente tratado com o uso de determinados tipos de laser. Mas isso nós estamos hipoteticamente, porque não temos nenhum subsídio aqui. Certo, para falar. Mas ela tem duas coisas importantes que são diabetes e tem que eliminar isso aqui. Eliminou o diabetes. Tem que ir em outros médicos, claro, Francisca, uma segunda opinião, investigando, claro. Não é? Para saber o que aconteceu com você, porque não é normal. Né? Normalmente vai tudo muito bem, se tem uma cirurgia que faz fazer o índice de acerto é mais de 95%. Então, é muito grande. A Malu manda um e-mail pra gente. Eu espero, Malu, que a tua mãe esteja assistindo o programa, porque a mãe dela tem 81 anos, não quer de jeito nenhum operar a catarata. Caso ela não opere, ela quer saber o que pode acontecer, se pode acontecer alguma coisa além dela não enxergar. Ela não vai enxergar praticamente mais nada. Agora, Malu, espero que ela esteja assistindo para eu dizer que é tão fácil, 10 minutinhos, sai no mesmo dia, entra andando, como o doutor falou, na sala, sai andando da sala, não dói nada depois pós-operatório, no outro dia você tira o curativo, já está enxergando, vai ser a melhor coisa que a tua mãe pode fazer, convence ela a fazer, mas o doutor está aqui para te responder o que pode causar se ficar com essa catarata o tempo todo. A catarata quase sempre, nesta época da vida, ela é evolutiva.
Então, temos que operar precocemente, porque a cirurgia é muito, muito previsível hoje. É com anestesia local, é com tranquilizante, o pós-operatório é muito tranquilo. Na minha clínica, nós operamos um olho uma semana, o outro olho na outra semana. Nunca eu escuto alguém reclamar por esse tipo de indicação. A integração social e uma pessoa idosa que tem menos atividade física, porque com a idade nós ficamos assim, certo? Tem uma atividade intelectual melhor. Então, assistir uma televisão, fazer um crochê, costurar, cozinhar para a família e se sentir integrado na sociedade é extremamente importante. Deixar com a visão ruim. Nós sabemos que dos sentidos que o ser humano tem, a visão corresponde a 80% de interatividade com o meio exterior. Então, o sujeito que já vai ficando sozinho, começa a ficar deprimido, começa a enxergar mal, a qualidade de vida piora brutalmente. E eu tenho certeza absoluta que a sua mãe, quando for operada, certo? Vai acontecer o que muita gente fala para nós. Doutor, estou enxergando tão bem que acho que vou fazer uma cirurgia plástica. Tá bom? Que bacana. É verdade, porque ganha, né, motivação na vida. Então, Malu, convença a tua mãe a fazer, vai ser a melhor coisa para ela. É verdade que quem tem catarata enxerga bem de perto? De pertinho, Não. assim? Alguns indivíduos que têm catarata, o cristalino, digamos, se incha e provoca uma miopia artificial. Então, os míopes são aqueles que a gente vai no banco e tira o óculos para assinar. Quando a maioria põe óculos para resolver o seu problema de visão de perto. Todo sujeito que tira óculos para perto é porque é míope. Então, quando tem um tipo de catarata que induz miopia, muita gente fala, não, mas minha avó com 95 anos já faz crochê. Mas ele não enxerga a televisão. Tá aí. Mais um e-mail aqui é da Eliana Haddad. O nome está da Eliana, mas na verdade ela assina aqui como Sandra. Vai ver, usou, né, o e-mail de alguém. Sou diabética, tenho catarata. Gostaria de saber sobre a diferença entre a lente nacional e a importada e qual o risco da lente nacional para uma pessoa diabética. Sandra. Eu acho que... É Sandra? Sandra. Sandra, pode ficar tranquila com lente nacional ou lente importada. O mais importante é que a lente, ou as lentes que nós colocamos no Brasil, que são, eu acho que temos as melhores lentes do planeta aqui no país, tendo autorização, homologação, autorização dos órgãos que controlam os produtos que nós colocamos no corpo dos nossos pacientes, é o suficiente. Se tem autorização da Anvisa, pode colocar. Não se preocupe. Tendo autorização, se o doutor coloca é porque tem autorização. Não há. O que acontece com as lentes importadas é que os grandes laboratórios, os laboratórios globais, têm centros de pesquisas extremamente avançados. E eles saem sempre na frente com esse tipo de tecnologia. Então, tem lente que corrige alta miopia, tem gente que corrige alta hipermetropia, tem lente que corrige só astigmatismo, lente que corrige a visão a todas as distâncias, lente que acomoda a visão a diferentes distâncias. Mas as são boas? São todas elas muito boas, não tem que se preocupar por isso, a procedência. Bom, como eu abri para outras perguntas também, o Wagner Veloso está mandando um e-mail aqui para a gente, doutor, e ele gostaria de saber, eu estou vendo vultinhos e algumas minhocas que parecem estar dentro dos meus olhos e que aparecem a qualquer instante, principalmente quando estou utilizando o computador. O que eu tenho? Que idade ele tem? Ele não contou, Wagner? Como chama? Mais importante que o doutor Wagner. Wagner, isso aí chama, nós falamos agora, alguém perguntou sobre os pontos brilhantes. Certo? Tem gente que vê pontinhos pretos e esses pontos existem em qualquer idade, muito mais frequente acima dos 50 anos. Isso mas normalmente isso parece uma mosquinha, não é uma minhoca. Mosquinha, pode é. Não, mas essa mosca pode ser barata, minhoca.